Olá, vamos conversar a respeito de rastreamento do câncer de mama. Meu nome é Carlos Alberto Ruiz, sou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e vamos tecer alguns comentários a respeito desse importantíssimo tema, rastreamento do câncer de mama. No mundo inteiro, para 2010, mais de 1 milhão de casos novos estimados. Nos Estados Unidos, o risco é de 1 para cada 8 mulheres desenvolverem câncer de mama. No Brasil, isso varia de acordo com a região e é entre 1 para 10 a 1 para 20, na verdade. E, sem dúvida, é a principal causa de morte por câncer de mama nas mulheres no mundo como um todo. Vocês veem nesse mapa a distribuição do câncer de mama no mundo. Em vermelho, os países que apresentam as maiores incidências em si. O Brasil apresenta uma incidência um pouco menor do que os países em vermelho. Certamente ainda uma incidência que passa por uma série específicas de mudanças de acordo com a nossa região, como a gente vai ver mais em alguns minutinhos. Esse diapositivo mostra para nós que nessa distribuição, quando a gente compara a incidência e a mortalidade, existe uma grande diferença entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. A mortalidade nos países menos desenvolvidos é maior que nos países desenvolvidos. Por quê? Acesso à medicação, acesso aos exames, acesso ao diagnóstico precoce, rapidez e agilidade na resolução dos casos como um todo. Para nós termos uma ideia, para esse ano de 2012 são esperados 52.680 novos casos de câncer de mama, com uma mortalidade um pouquinho maior do que os 11 mil casos. Ou seja, 20 a 25% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama morrem. E por que morrem? Porque, infelizmente, o momento do diagnóstico ele é tardio. Quando elas procuram os serviços públicos de saúde, quando fazem no momento em que o câncer de mama já tem mais de 3, 4, 5 centímetros. 40 a 60% delas apresentam-se com esse nível de desenvolvimento do câncer como um todo. O câncer de mama feminina é o câncer que mais acomete a mulher, tirando, obviamente, os cânceres de pele e não melanoma. Mas é importante esse enfoque e exacerbar isso, porque é o principal câncer que compromete a mulher como um todo. A distribuição no Brasil varia bastante. Nesses estados em que vocês observam azul escuro, é onde especificamente a incidência é maior. Sul e Sudeste são as regiões em que essa incidência chama muito a atenção. E para vocês terem uma ideia, eu disse para vocês que 40 a 60%, quando procuram serviços públicos, o fazem no momento em que o tumor tem mais de 3, 4, 5 centímetros. Olha que dado importante esse. O câncer de mama para atingir 1 centímetro demora em média de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. É claro que existem as exceções, mas em média, 8 a 10 anos. Ou seja, eu teria muito tempo para poder propiciar esse tipo de diagnóstico. E se eu não fizer nada depois de 1 centímetro, ele pode matar em até 3 anos. Por que o câncer de mama mata? Ele mata em função de suas metástases. Depois de 1,5, 2 centímetros, o risco de metastatização é maior. E quanto maior for o tumor, maiores são os riscos de metástase. O que é a metástase? É quando a célula maligna do tumor sai do tumor primário e se acessa em algum outro órgão vital para o nosso organismo. Por exemplo, no caso de mama, fígado, pulmão, osso, eventualmente o cérebro, são os órgãos mais comumente comprometidos. E é esse comprometimento que, via de regra, desencadeia, em função da dimensão desse comprometimento, muitas vezes o êxito letal. Tudo que eu preciso fazer para evitar que esse êxito aconteça é minimizar o risco de metástase. Como é que eu faço isso? Diagnosticando precocemente. Não existe outra arma, diagnosticar precocemente. E aqui a gente vê nitidamente que hoje a nossa ideia é fazer o diagnóstico antes do câncer de mama ser palpável, antes do câncer de mama apresentar qualquer tipo de manifestação clínica. Por quê? Porque a mortalidade é menor. Nesse diapositivo a gente observa estádio
zero, estádio clínico zero, a sobrevida em 5 anos 100%. O que é estádio zero? É tumor in situ, ele não chegou a invadir. Até 2 centímetros, 95% de sobrevida. De 2 a 5 centímetros, de 60% a 80%, dependendo do comprometimento axilar. Maiores do que 5 centímetros, ou com comprometimento de pele, ou profundidade, ou ambos, ou inflamatório, eu comprometo ainda mais esse prognóstico. E 4 é a metástase. A gente observa 18% de sobrevida em 5 anos. Em outras palavras, 82% das mulheres que se apresentam com metástase não sobrevivem em 5 anos. Em outras partidas, se eu quero, um foco mais importante, o meu objetivo é diminuir a mortalidade, quanto mais precoce for o diagnóstico, menor é essa mortalidade. Né? É tudo de bom, é tudo que a gente hoje objetiva nas orientações estratégicas do planejamento do câncer de mama como um todo. E quando a gente fala câncer de mama, a gente não fala apenas de uma patologia, a gente fala de várias patologias. Existe o câncer de mama com receptor hormonal positivo, o câncer de mama HER2 positivo, o basaloide, triplo negativo, não são sinônimos, mas via de regra implicam em tumores normalmente mais agressivos. Receptor hormonal positivo, nós classificamos em luminal A e luminal B, são de prognósticos melhores, via de regra, e perfazem 60% a 70% de todos os casos de câncer de mama. HER2 positivo, de 20% a 30%, tem um prognóstico muito ruim, a presença do HER2, a proliferação é mais intensa, mas nós temos o que fazer, que é usar um anticorpo anti-HER2, que melhora consideravelmente o prognóstico, trazendo muitas vezes para o mesmo prognóstico dos luminais A e luminais B. Os triplos negativos, que são tumores mais indiferenciados, por isso que na verdade não manifestam qualquer tipo de receptividade, apresentam um nível de agressividade mais importante. E é em função desse comportamento biológico que a gente define, na verdade, o prognóstico desses tumores, né? A gente normalmente, para esses tumores, temos estratégias um pouco mais bem definidas, mas muitas vezes não respondem a nada e algumas vezes, infelizmente, a gente, mesmo antes de começar, já perdemos a batalha. A maioria dos tumores hereditários, ou seja, dos tumores que existe uma herança familiar que respeita, na verdade, todas as gerações, ele apresenta, quando se apresenta, de uma forma mais agressiva, o câncer de mama hereditário, porque também se apresenta com mutações de genes como o BRCA1, BRCA2, que implicam numa condição de proliferação mais intensa. Por quê? Porque são genes supressores. Quando eu muto esse gene supressor, quando a mutação está presente, ele perde a sua capacidade de supressão e a proliferação acaba, obviamente, prevalecendo. Muito bem, a partir de tudo isso, como é que eu detecto precocemente esse câncer? Qual é a minha principal arma para detecção precoce? Mamografia. Essa é a resposta, mamografia. Essas são as lesões, as alterações que eu procuro na mamografia como um todo. Então, as assimetrias focais, as microcalcificações, os nódulos. E aqui esse diapositivo é interessante porque a paciente B é a mesma C. A B é a C 6 meses depois. Ou seja, o colega que viu esse exame achou que não fosse uma alteração tão importante, mandou repetir depois de 6 meses, e além daquela alteração, as calcificações também apareceram. Em contrapartida, o que é importante? Em outra forma de visibilizar esse nosso processo, não é só mamografia, mas é a formação das pessoas qualificadas para esse tipo de diagnóstico. Isso é muito importante. Preparar bem o médico, o técnico, para poder visibilizar adequadamente a mamografia, para poder laudá-la adequadamente, é muito importante. E a qualificação dessa mamografia também é muito importante. Hoje existe uma série de projetos, mesmo por parte governamental, de programa de qualificação de mamografia, que visa o quê? Visa uma objetividade maior no diagnóstico precoce. Por quê? Pior do que não fazer uma mamografia é a mulher fazer uma mamografia, achar que está, entre aspas, protegida porque fez a mamografia, mas como ela não era de qualidade, não visibilizou adequadamente, acaba comendo bola, entre aspas, de um diagnóstico que podia favorecer, em termos de precocidade, a curabilidade desse câncer. Então, a preocupação com a qualidade é fundamental. O que é rastreamento de câncer de mama?
O rastreamento é a avaliação periódica de mulheres assintomáticas, ou seja, se eu tenho uma paciente que se apresenta no seu serviço com um nódulo de mama, eu encaminho para fazer mamografia, isso não é rastreamento. Rastreamento a gente faz na população assintomática, visando a detecção fundamentalmente precoce do câncer de mama, tumores pequenos. Os objetivos fundamentais é reduzir mortalidade pela doença, aumentar a sobrevida, aumentar as opções terapêuticas muito menos invasivas, né? Maior probabilidade de terapias conservadoras, redução da necessidade de quimioterapia. Na população geral, a gente baseia na realização periódica de mamografia em mulheres assintomáticas. E ele pode ser oportunístico e organizado. Organizado é quando eu conheço a nossa população. Em nível Brasil, ainda a gente dispõe de pouquíssimos, heróicos, na verdade, programas de rastreamento organizado. Muito isolados, mas acho que isso hoje é uma busca governamental. Mas para isso eu tenho que conhecer a nossa população. O que a gente vê muito é o oportunístico, que é feito através, na verdade, de momentos em que se definem aquilo deve ser feito, a mamografia deve ser feita naquele momento em que se recruta a população. Isso não é bom, porque via de regra, esse tipo de rastreamento oportunístico faz com que nós não tenhamos a acessibilidade a todas as mulheres que precisam. A gente tenha, quando faz a mamografia, vem o resultado, às vezes a gente não encontra essas mulheres, ou seja, esse tipo de rastreamento hoje é o que a gente precisa abandonar. Quanto mais oportunístico for o nosso rastreamento, maior é a nossa incompetência em poder realizar ele de forma organizada, né? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Infelizmente, ainda hoje a gente precisa dispor para poder expor melhor os exames para paciente, mas o nosso caminho é atingir fundamentalmente a organização. É um dado fundamental no que a gente busca como excelência no rastreamento como um todo. Nos anos 70 e 80 foram realizados 7 estudos controlados em vários países para avaliar o impacto do rastreamento na mortalidade pelo câncer de mama. E olha que interessante, essas meta-análises e outras meta-análises independentes mostraram também que a redução de mortalidade pelo câncer de mama em quem faz o rastreamento é de até 35%. Não existe nada mais efetivo. Olha só que bacana, eu mutilo menos, eu agrido menos através de terapias que a gente sabe que são um pouco mais agressivas, como a quimioterapia. Claro, tem indicação, tem que fazer, mas quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de eu não precisar utilizá-la como um todo. E eu aumento a curabilidade, ou seja, eu não agrido, ou agrido menos, e aumento a curabilidade, né? Esse é o nosso objetivo, é para o caminho que nós temos que seguir, né? Hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia desenvolve, como vocês vão ver daqui a pouquinho, uma série de estratégias, exatamente para tentar se compor com o governo e poder orientar o que pode ser feito, mas fundamentalmente também orientando a população leiga nesse sentido. Programas populacionais implantados em alguns países confirmam essa redução. A redução de 16% a 36% na mortalidade nas mulheres convocadas para o rastreamento e de 24% a 48% nas mulheres convocadas que realizam especificamente a mamografia. Em programas de rastreamento, com elevada taxa de participação, estima-se que de 1/3 a 1/4 da redução de mortalidade também se deveu aos avanços terapêuticos. É claro, não é só o rastreamento, é uma cadeia. Eu diagnostico precocemente, tenho alteração, quem vai resolver essa alteração, quem vai biopsiar? Biópsia positiva, quem vai tratar? Tratando, quem vai seguir? Eu tenho que ter acesso à quimioterapia, eu tenho que ter acesso à radioterapia, eu tenho que ter acesso à endocrinoterapia, à terapia-alvo, e eu tenho que ter acesso ao segmento, ou seja, não é só rastrear. O rastreamento é uma parte desse importante projeto, desse planejamento, dessa enorme cadeia, desse enorme fluxo. E tudo tem que ser igualmente valorado. Não há dúvida que o rastreamento mamográfico reduz a mortalidade pelo câncer de mama em mulheres com idade de 39 a 69 anos. Ou seja, eu não vou discutir aqui o valor do rastreamento, ele tem valor. Agora, óbvio, existem algumas controvérsias. Quais são essas controvérsias? São quando devo iniciar e interromper, qual o intervalo ideal entre os exames, devo utilizar a mamografia digital preferencialmente ou não, o uso de ultrassom e ressonância deve ser empregadas, melhoram essa minha condição, é para rastreamento? Vamos discutir isso. Então, assim, quando devo iniciá-lo e interrompê-lo?
Nós sabemos que existe a redução de mortalidade de 39 a 69 anos. A redução de mortalidade, a sua magnitude, ela varia conforme a faixa etária. E efeitos adversos são comuns. O que são esses efeitos adversos? São falsos positivos, que reconvocações de biópsias com resultados benignos, ou seja, deu uma alteração, mas aquela alteração que parecia ser uma lesão altamente suspeita não era. Existe um sobrediagnóstico. O que é isso? É detectar câncer que não se tornarão sintomáticos, efeito da própria radiação, aumento de risco de câncer de mama, dose muito maiores do que as empregadas na mamografia de rotina, e os efeitos psicológicos. Só que tudo isso a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de diminuição de mortalidade. Se eu falo em diminuição de mortalidade, na verdade o que deve me preocupar é, se eu fizer o diagnóstico precoce, eu tenho essa diminuição. Explico para o paciente que existem riscos, como foi exposto aqui agora, e esses riscos devem ser divididos com ela, né? Mas que a mortalidade, o impacto na mortalidade se deve fundamentalmente a esse diagnóstico precoce. Quando então iniciar ou interrompê-lo, nenhuma sociedade ou pouquíssimas pessoas recomendam antes dos 39 anos. Entre 40 e 49 anos ele é controverso, a gente já vai entender isso. De 50 a 69 é consenso. De 70 a 74 anos, escassez de dados. Mas como a nossa população hoje, feminina, tem vivido cada vez mais, nós começamos a ter experiências nessas idades também. Maior que 74 anos, tem menos dados ainda. Hoje começam, na verdade, a aparecer alguns dados nesse sentido. De 50 a 69 anos, todas as sociedades médicas e programas populacionais de rastreamento incluem mulheres nessa faixa etária. Redução de mortalidade de 20 a 35 anos. Efeitos adversos são menores, mas também estão presentes. Olha que interessante esse dado. Eu preciso de um menor número de mulheres rastreadas para se evitar uma morte. Então, assim, entre 50 e 59 anos, eu preciso fazer 1.339 mamografias para evitar uma morte. De 60 a 69 anos, 377. É claro, quanto mais madura for a mulher que vai ser exposta à mamografia, maior é o impacto da mortalidade, ou seja, de evitar essa mortalidade com o diagnóstico precoce. Várias meta-análises mostram que entre 40 e 49 anos existe um impacto também que é muito importante, uma redução de 15% nessa faixa etária. Os efeitos adversos são mais comuns. Por que são mais comuns? Porque a mama, via de regra, é uma mama um pouco mais densa. Então, ela esconde, na verdade, as alterações. Então, o número de falsos negativos, o número de falsos positivos, as reconvocações podem ser maior. E vocês observem aqui que o número de mulheres rastreadas também é maior para se evitar uma morte, né? Então, quando a gente compara as três idades, a gente percebe de 40 a 49 anos, o número de mulheres é maior. Mas eu estou falando em evitar a mortalidade. E o impacto acontece em todas as idades. Ou seja, isso não deve ser um obstáculo para a realização. Isso deve estimular a gente a procurar, além da mamografia, outros métodos também para ajudar nesse diagnóstico precoce. O balanço entre benefício e efeito de 40 a 49 anos é menor nessa faixa etária e causa divergência quanto ao rastreamento mamográfico nesse grupo. A maioria das sociedades médicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Mastologia, apoia as recomendações da American Cancer Society de iniciar o rastreamento mamográfico aos 40 anos de idade. Algumas instituições de nível governamental, como o próprio INCA, recomendam após os 50 anos. Nas mulheres acima de 70 anos, é uma população que está em crescimento. Os dados provenientes de estudos randomizados e programas populacionais são escassos nessa faixa etária e não permitem uma conclusão a respeito dos benefícios e dos efeitos adversos do rastreamento nessa idade. Esse diapositivo é interessante porque mostra a incidência do câncer de mama no estado de São Paulo entre 2000 e 2001. Observem vocês que, os senhores e as senhoras, que de 40 a 49 anos nós temos quase 1/3 de todos os cânceres de mama na população. Em outras palavras, não vou fazer nada? Mamografia também é importante nessa faixa etária. Agora, eu não posso esquecer desse tipo de incidência. Eu não posso deixar essa população especificamente sem realizar. Eu devo explicar, eu devo orientar, mas não devo deixar de realizar a mamografia como forma de rastreamento.
Em situações especiais, devo continuar o rastreamento? Que situações são essas? Mulheres com enfermidades graves que não permitem o tratamento do câncer de mama ou reduzam a expectativa de vida independente da idade. Ou seja, se eu fizer um diagnóstico, isso não vai alterar em absolutamente nada na vida da mulher, não preciso fazer o rastreamento. Eu tenho que julgar como um todo, e isso é importante. O bom senso, o critério é sempre muito importante. Qual o intervalo entre os exames? Dados de estudos randomizados não permitem inferir qual o melhor intervalo. As sociedades médicas, os programas populacionais realizam mamografia a cada ano ou a cada 2 anos. Modelos matemáticos sugerem que o rastreamento bienal implica numa redução no impacto da mortalidade de 20%. Eu acho que isso é um dado muito importante, é uma coisa muito importante. Em outras palavras, se eu puder fazer anual, eu devo fazê-lo anual. Como é que é a orientação nas várias sociedades? A American Cancer Society, o intervalo é anual. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o intervalo que ele preconiza, o intervalo é anual. O INCA, a OMS, os programas populacionais, na sua maioria, preconizam de forma anual. Esse foi um trabalho bastante interessante que gerou uma série de polêmica. Essa US Preventive Service Task Force gerou uma polêmica nos Estados Unidos e nos países em que tiveram acesso ao trabalho que eles publicaram. Modificou as suas recomendações para o rastreamento mamográfico na população de 50 a 69 anos bienal, de 40 a 49 anos a decisão individualizada após orientar os benefícios e efeitos adversos do rastreamento mamográfico, mas mesmo assim mostrando a tendência dessa realização. Eu acredito que você deve orientar e explicar sempre, inclusive nessa faixa etária. Alegaram que o número de mulheres rastreadas era maior, nós já vimos isso. Era significativamente maior do que entre 50 e 69 e 60 e 69, embora a redução de mortalidade entre 40 e 49 anos, 15%, e entre 50 e 59 anos, 16%, fosse similar. Ora, por que não fazer? Óbvio que tem que ser feito. Existem alguns limites? Tem que ser explicado, tem que ser discutido. Isso provocou forte polêmica. Por quê? É correto usar efeitos adversos que não causam morte como antagonistas do benefício na mortalidade? Tem que ser pensado, obviamente. Devo utilizar preferencialmente mamografia digital? Essa é uma outra discussão. Os benefícios da mamografia digital: fácil manipulação, recurso pós-processamento, simplifica o armazenamento e a transmissão das imagens, possibilita a implementação de tecnologias avançadas, maior produtividade, reduz reconvocações porque eu trabalho com a imagem, reduz dose glandular média de radiação em até 25 a 35%. Esse estudo de MIST mostra que em pacientes mais jovens existe um impacto da mamografia digital. Esse estudo de Ósulo 2, realizado por Skene em 2007, mostra uma melhor performance da mamografia digital em população femininas até 69 anos. Esse outro estudo de Vinicombe, em 2009, mostra que a mamografia digital era superior à convencional, principalmente em mulheres com faixa etária até 60 anos em si. Os últimos guidelines, inclusive do Colégio Americano e da Sociedade Americana de Doenças da Mama, aceitos pelo CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, a FEBRAS, a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, e a SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, corroboram a norma da aplicação de mamografia digital em mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos, em função das evidências dos dados científicos publicados. Óbvio, existem problemas. O problema é que o custo da mamografia digital é maior. Independentemente se as imagens são digitais ou não, a interpretação de alta qualidade é sempre necessária, porque parece que quando eu faço digital eu posso abrir mão de uma interpretação melhor. Pelo contrário, eu preciso melhorar ainda mais a minha interpretação. Hoje a gente preconiza, obviamente guardada as devidas proporções em relação a custo-benefício, a mamografia digital no rastreamento como um todo. Devo utilizar o ultrassom e a ressonância? Mamografia convencional ou a digital apresentam limitações. Isso é um estímulo para que a gente procure outros métodos que possam complementar especificamente a mamografia. Ressonância não está indicada no rastreamento do câncer de mama na população geral. Não há nenhum estudo avaliando o seu uso. E o que a gente sabe é que ela é muito uso para paciente de alto risco, para paciente com mama mais densa, mas isso não deve, na verdade, esses benefícios e efeitos adversos não devem ser transportados para a população geral, ou seja, para rastreamento, não. O uso adicional de ultrassom pode detectar carcinomas ocultos no exame físico e na mamografia em mulheres de mamas densas. O impacto na mortalidade é desconhecido, o número de falsos positivos é elevado, o valor preditivo positivo de biópsia é baixo.
Nenhuma sociedade médica recomenda ultrassom no rastreamento do câncer de mama. Muitas vezes no Brasil, os médicos, os colegas pedem mamografia e ultrassom. Não é uma boa alternativa, porque ultrassom é um exame muito diferente da mamografia. Quando a gente faz a mamografia, a mulher coloca a sua mama no ecrã e consegue fotografar a mama na sua totalidade. O ultrassom, através especificamente do seu transdutor, ele faz uma varredura na mama. E essa varredura depende muito de quem faz, de como faz, depende da qualidade do aparelho, inclusive. Então, a chance de um falso negativo é grande. Quando é que a gente deve utilizar a ultrassonografia? Fez o ultrassom, viu que fez a mamografia, viu que tem uma alteração, o ultrassom vai ser direcionado para avaliar aquela alteração. Isso é importante? Claro que é importante, porque eu vou conseguir melhorar a minha condição de resolutividade técnica daquelas lesões que a mamografia apresenta, objetivando uma melhor, obviamente, localização e avaliação daquela imagem, né? É óbvio que isso na prática muitas vezes cria algumas dificuldades para nós. Você pede a mamografia para a paciente e vem lá BIRAD 0. Aí a paciente vem no seu consultório porque apareceu um nódulo mamário. Então você tem que complementar com ultrassom. Então muitas vezes a gente acaba sugerindo especificamente que os dois exames sejam feitos conjuntamente para evitar essas idas e essas vindas do paciente. Mas teoricamente falando, o ultrassom deveria vir depois da mamografia. Se houver alguma lesão, essa alteração deve orientar o colega que faz o ultrassom. Quando utilizá-lo, obviamente, não empregá-lo como substituto da mamografia. Isso a gente vê, escuta no consultório, doutor, eu já fiz ultrassom, tem que fazer mamografia? Claro, uma coisa não tem nada a ver com outra. O exame padrão de rastreamento é a mamografia, depois de 40 anos, anualmente. Nossa realidade, alguns dados aqui muito objetivos. Esse é um dado do começo do ano passado, hoje nós já temos mais de 4.200 mamógrafos, mas para a gente fazer algumas continhas rápidas, serve de raciocínio. Nós temos em média no Brasil hoje, tínhamos no ano passado 3.500 mamógrafos. Se nós fizermos uma continha rápida, dias úteis, inclusive sábado, por ano 300, mamógrafos trabalhando 8 horas por dia, 25 mamografias por dia para cada um desses mamógrafos. Mamógrafos disponíveis, esse número. Eu vou ter mais ou menos 25 milhões de mamografias por ano que eu possa realizar no Brasil. Quando eu pego o número de mulheres acima de 40 anos, vendo que esse número é 17,8% das mulheres, se eu tenho hoje 196 milhões, 100 milhões são mulheres, aplico essa razão, eu vou ter 17 milhões e 800 mil mulheres em faixa etária para fazer mamografia. Ora, eu tenho 25 milhões à disposição e só 17 milhões para fazer, né? O que acontece? Está sobrando mamógrafo. Nosso problema hoje já não é mais mamógrafo. Óbvio, tem que qualificar esses mamógrafos e especificamente tem que distribuir melhor, porque o grande problema também é que eles são muito mal distribuídos. Aqui vocês veem que eles estão nos estados brasileiros mais desenvolvidos, que apresentam uma maior incidência, na região mais litorânea em si, mas no interior do Brasil, muito menos, né? Então, assim, o que a gente tem que direcionar a partir do que a gente enxerga aqui é estratégias para interiorizar esse tipo de exame, para propiciar também para essas outras populações, que também são muito importantes, o diagnóstico precoce como um todo. E mesmo se todas fizessem, olha que interessante esse dado, a nossa cobertura mamográfica hoje não passa de 30% nos rastreamentos, né? Então, daquelas 17 milhões que podiam fazer, 5 milhões não fazem, no máximo 5 milhões fazem, 10 a 12 milhões não fazem, ou seja, sobra ainda mais mamografia, ou seja, existem muitos mamógrafos ociosos, existem muitas mulheres que poderão e deverão fazer essa mamografia e devem ser informadas, por isso que a educação é fundamental. Se eu preciso mudar essa realidade a nível nacional, eu preciso sim usar a educação como estratégia básica para que eu consiga obter esse tipo de mudança em nível populacional. Olha só que interessante. Acesso à mamografia. Mais de 50% dos pequenos municípios brasileiros não dispõem de mamógrafos, que são esses mais do interior. Educação da população. Em algumas áreas, 67% das mulheres desconhecem o valor da mamografia. Olha como é importante eu conseguir criar condições de acessibilidade à informação, de capilarização da informação.
Por isso que os agentes de saúde são fundamentais nessas estratégias, assim como todos que trabalham com saúde. Porque, a partir das informações obtidas, eles vão levar as pessoas, a casa das pessoas, essa informação. Fazendo com que nós tenhamos, na verdade, hoje, uma procura ativa. Não dá mais para esperar as mulheres chegarem para fazer a mamografia. São sempre as mesmas que fazem, assim como o Papa Nicolau são sempre as mesmas. Quem se cuida, se cuida. Quem não tem a informação, não se cuida. O que eu preciso fazer? Levar essa informação para poder mudar especificamente essas realidades. Nossos problemas, então, são mal distribuídos os mamógrafos, são subutilizados, falta informação para que a mulher tenha mais acessibilidade e entenda a importância de fazer mamografia. São sempre as mesmas que fazem, falta controle de qualidade, que começa a se desenvolver agora com o Programa Nacional de Qualificação dos Mamógrafos. E eu preciso criar facilidades de acessibilidade. Existe uma lei que fala, assinada pelo então presidente Lula, que fala que a mulher tem acesso à mamografia garantida pelo SUS após os 40 anos. Vamos usar essa prerrogativa, pessoal. Vamos entender que isso, de fato, é muito importante. Apesar de tudo isso, nós temos algumas excelentes notícias. Esse estudo publicado pelo professor Rufo em Goiânia, a tendência de mortalidade por câncer de mama feminino entre 1980 e 2009 no Brasil, em suas macro-regiões. O que a gente percebe? Uma tendência de aumento da mortalidade ainda presente no Brasil. Agora, em algumas regiões, como a região sul, já se apresenta uma diminuição dessa mortalidade. Região sudeste, mais intensamente ainda. Porém, na região centro-oeste, na região norte, mais ainda na nordeste, continua se elevando. Por que na sul e na sudeste acaba diminuindo? Porque apesar de não ter ainda um planejamento, um rastreamento organizado, eu tenho sim programas específicos e uma abordagem, uma demanda e uma acessibilidade maior aos recursos de diagnóstico precoce. Ou seja, esse é o grande segredo, né? A educação, a acessibilidade, a informação, a criação de facilidades para esse tipo de acesso. E aqui mostrando que São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, principalmente, são os estados que nessas regiões apresentaram, de fato, um impacto importante na queda de mortalidade. E lembrando daquela cadeia, né? Começa sempre com a educação. A educação é o mais importante. Eu vou repetir, a educação é o mais importante. Porque a pessoa tem que ter informação para entender que aquilo que ela vai fazer tem um impacto no diagnóstico precoce e, paralelamente a isso e consequentemente a isso, na mortalidade. Então, educação, importância do diagnóstico precoce, acessibilidade, desmistificação, esse dado é importante. A informação que as mulheres têm é que o câncer mata, que não tem vida depois do câncer. O que eu quero mostrar e preciso através da informação é que se eu diagnostico precocemente, tem muita vida depois do câncer de mama. Muita vida depois do câncer de mama. Muita vida depois do câncer de mama. Fazer a mamografia, qualidade, acessibilidade, mamô alterada, vamos fazer quem ela vai buscar, vamos realizar uma busca ativa, ou seja, trazer as mulheres para essa realização. Deu alguma alteração, apresentou-se alguma alteração, quem vai fazer essa biópsia, lesão não palpável, resolutividade, onde fazer, quem realiza, são dados importantes que a gente tem que orientar, porque tem que ter começo, meio e fim. Em diagnosticando-se o câncer de mama, quem que vai tratar? Onde vai fazer o tratamento, tempo de espera, acessibilidade às medicações, isso é fundamental, porque isso faz a enorme diferença no prognóstico. E quem vai fazer, depois de tudo isso diagnosticado, a cirurgia, a radioterapia, a hormonioterapia, a quimioterapia, fazer o segmento dessa paciente, reinserir ela no meio que ela saiu para fazer o tratamento, ou seja, tudo isso é uma cadeia que, na medida em que a gente resolve um gargalo, vão apresentando outros. Por isso que é fundamental a reavaliação permanente dessa cadeia, né? É muito simples, nós sabemos o que acontece. Precisamos ter uma ideia específica de como abordar cada nó dessa cadeia como um todo. E aqui agora vão 3 dados fundamentais que são os segredos na estratégia preventiva. Muito importante esses próximos 3 diapositivos. O primeiro segredo, educar e informar. O segundo segredo, educar e informar. O terceiro segredo, educar e informar. Ou seja, é fundamental educar e informar, criar condições de acesso à informação e, obviamente, a tudo o demais que é fundamental para o diagnóstico precoce. Nesse sentido, a sociedade, juntamente com a LifeRank, está desenvolvendo algumas coisas em relação ao rastreamento que dizem respeito ao quê? Uma aplicação nos instrumentos móveis em si, nos mobiles, que você, através do celular,
especificamente, sendo você um usuário final, você pode fazer um cadastro. E olha que interessante, isso te dá uma condição de você ter um plano de cuidado de saúde que não diz única e exclusivamente respeito à mamografia, mas também à mamografia. Esse plano de cuidados vai também com uma alimentação, exercícios físicos, é algo bastante interessante. Você marca, através de um calendário, quando você fez os seus exames, existe um alarme que vai te lembrar da realização desse exame, você vai consultar, em termos de mamografia, uma clínica específica e ela sugere esse programa às clínicas que estão próximas de vocês. Clínicas, principalmente SUS, Unimedes, clínicas de conveniadas, mas o nosso piloto que nós estamos montando, que começa com o mobile, é para a gente, de fato, criar facilidades e acessibilidade. Hoje, nós temos quase o dobro do número de celulares do que a nossa população. Ou seja, talvez esse seja um instrumento muito interessante para que a gente possa capilarizar essa informação, fazer com que ela chegue a quem precisa. Então, esse programa faz a sugestão dos locais, você tem, né, os arquivos, seus exames são arquivados, e isso cria uma facilidade de acesso para você mesmo, enquanto pessoa, para ver seus resultados. Você pode fazer também por esse portal o cadastramento que já está funcionando. Então, você faz especificamente preenchendo esses dados, a sua inscrição nesse programa. Nas clínicas médicas, nos consultórios, você pode fazer também através desse cadastro simplificado do paciente, e tudo isso vai ser qualificado, inclusive, para saber o que você faz, onde você faz, se tem as qualificações necessárias para te trazer qualidade como um todo. As aplicações para clínicas são inúmeras, né? Entre elas, quando você está atendendo o seu paciente, você tem, no mesmo momento do seu atendimento, o acesso aos exames, né? E comparando esses exames historicamente. Isso é um dado bastante importante. E para as sociedades e para as instituições governamentais, eu vou ter o número de consultas por estado, por clínica, por consultório realizado, quem fez, quem não fez, números de consultas que não fizeram o exame, número de exames realizados no período, ou seja, é uma série de indicadores que vão poder me ajudar a orientar prospectivamente aquilo que deve ser realizado, né? Você pode, então, se cadastrar a partir desse site. Ainda é um projeto piloto que começa a ser divulgado, mas a sociedade tem colocado, na verdade, muita expectativa e esperança para que esse piloto possa nos ajudar. Entre, veja o que você pode estar agregando, critique, porque tudo isso vai ser agregado também para que a gente possa buscar, no nosso modo de entender, o melhor programa possível, com a melhor acessibilidade possível, em nível SUS, para todas as mulheres. Temos muito a realizar, é tudo isso que eu falei para vocês. Rastreamento é fundamental, ou seja, mulheres com 40 anos ou mais, anualmente devem realizar a sua mamografia. Fundamental a realização do diagnóstico precoce. Não existe nada com impacto maior na mortalidade do que o rastreamento com diagnóstico precoce, 35%. Fiquem com essa mensagem, porque existe muita vida depois do câncer de mama. Câncer de mama, se diagnosticado precocemente, não mata. A curabilidade chega a 90% a 95%. É isso que a gente precisa acreditar e, obviamente, multiplicar. Muito obrigado para vocês pela atenção.